A gente vai falar sobre esse assunto que acabou, infelizmente, vitimando a vida do seu Jorge Luiz Barbosa. Ele que era caminhoneiro e acabou falecendo no último sábado, vítima de um acidente de moto aqui no Portal, em Campina Grande. Aqui ao meu lado está Ruth de Albuquerque Amorim, que é a esposa do seu Jorge. Também o Arthur de Amorim Barbosa, que é o filho do casal. A gente vai aqui conversar agora com eles. Dona Ruth, como foi que vocês ficaram sabendo do acidente? O que foi repassado para vocês? Conta o que é que a senhora lembra daquela sexta-feira. Eu estava em casa. Não, ele saiu para trabalhar, depois do almoço, para carregar o caminhão. Aí disse, olha, eu não sei se vou voltar a tempo de comprar o pão, você compre. Eu não sei o horário que vou terminar de carregar o caminhão. Aí, pronto, aí deu 6 horas e ele não tinha chegado. Às 8h30 eu liguei para ele. Ele disse, ainda não terminou. Vai terminar, deixar para o sábado. Aí ele saiu de lá, aí foi na casa da mãe, que é de costume dele, passar lá. E na volta, foi o que aconteceu. Eu fui dormir cedo, ele ficou com o meu celular para assistir filme, e quem recebeu a notícia foi ele. No caso, ele sofreu um acidente, foi atendido pela equipe do SAMU e foi levado para o Hospital do Trauma. Vocês ficaram sabendo do acidente quando ele já estava no hospital, não é isso? Isso mesmo. Sobre como eu recebi a informação, a gente estava em casa, minha mãe já estava dormindo, já era por volta de 11h30 da noite, 11h20, e eu recebi uma ligação, inclusive eu recebi 2 ligações da minha avó perguntando sobre ele, que ela nunca era de ligar, e estava muito preocupada, ligou 2 vezes, uma seguida. Eu falei, não vó, já ele está em casa, porque era costume dele passar para comprar um lanche antes de vir para casa, que eu acho que era o que ele estava indo fazer ali, era comprar um lanche. Inclusive eu estava lá na hora, antes de vir para casa, eu estava comprando lanche, e acho que por 10 segundos ele ia me ver lá, comprando o lanche, a gente ia se ver e voltar para casa junto. E quando a gente já estava em casa, estava eu e minha namorada, eu estava no sofá, a gente estava assistindo um filme, quando eu recebi a ligação da menina que trabalha na minha avó, chorando, dizendo que meu pai tinha sofrido um acidente de moto e estava no trauma, em estado grave. E aí eu fiquei desesperado, comecei a chorar muito, fui acordar minha mãe para avisar, e a gente foi correndo avisar o vizinho aqui para ir lá no hospital para ver ele, né? Para saber de alguma coisa, porque a gente estava perdido em casa. E o pessoal lá da região do acidente, o que foi que eles passaram para vocês? A Bárbara, que foi a que socorreu ele, junto com os outros vizinhos, ela publicou no Instagram para ver se alguém conhecia ele e para passar o contato de um dos familiares, né, para dar a notícia, porque ele estava só lá no trauma. Então, essa menina que ajuda a mãe dele viu, aí me passou meu contato para ela, né, se comunicou comigo, aí contou toda a história, como aconteceu, que fizeram os primeiros socorros antes de também chegar, e guardou todos os pertences dele, documento, tudo, e a moto. Então ele foi levado para o trauma, e em seguida a gente foi, e ficamos naquela expectativa terrível, sem saber de muita coisa. Ele tem um cunhado que é enfermeiro, a sorte que ele tinha acesso às alas, né, aos médicos, enfermeiros. Ele quem vinha para nos dar alguma notícia, porque só eu e ele lá, eu acredito que até hoje a gente não ia saber o que tinha acontecido com ele. E vocês também receberam a informação que não foi o primeiro acidente que aconteceu naquele local, porque é um buraco, uma vala que estava aberta, e tinha alguns entulhos para meio que avisar que tinha alguma coisa ali, não é isso? Isso mesmo. A própria Bárbara, né, disse que não foi o primeiro acidente, que já tinha acontecido com outra pessoa, mas infelizmente eu não sei quem é,
não posso falar quem é, porque eu não sei, mas é bom procurar saber para tomar uma providência, porque felizmente a pessoa está aí, né? Está viva, e eu perdi meu marido, ele perdeu o pai dele, enfim. Eu só quero justiça, né? Saber. Porque assim, se for o caso de indenização, é um dinheiro que não vai trazer ele de volta. Mas eu quero justiça, né? Porque ele é um trabalhador, ele estava vindo para casa de trabalho, ele não merecia ter cefado a vida dele dessa forma. E para a gente deixar aqui bem claro, o seu esposo, o seu Jorge, ele era uma pessoa que gostava de beber no final de semana, mas naquele dia em específico ele não chegou a consumir bebida alcoólica. Não, ele veio diretamente da Tinta Lux, como eu falei para você anteriormente. Passou na mãe dele e veio para cá. E vinha para casa, né? Porque no sábado ele ia terminar de carregar o caminhão para viajar ontem. Mas ele não tinha consumido bebida naquele dia. Ele bebia assim, nos finais de semana. Mas naquele dia não. Ele estava a trabalho. E vocês eram casados há quanto tempo? Tinha apenas Arthur de filho? Como é a história de vocês como casal? A gente não somos casados no papel oficialmente. União estável há 25 anos. Arthur só tem ele de filho. E a gente se conheceu muito jovem. Ele era mais novo do que eu, 7 anos mais novo. Mas é aquela coisa, muito bom marido, uma pessoa excelente. Não tinha em lugar algum aonde ele trabalhou, os amigos dele, não tem um que não gostasse dele, brincalhão, atencioso, ele ajudava todo mundo, sabe, o que precisasse dele ele fazia. Agora é difícil, né, porque ele era o provedor. Aí estamos aqui só eu e ele agora, não sabemos como vai ser, né? Mas fica na mão de Deus, Deus vai nos fortalecer, para levar durante a nossa vida, né? E Arthur, qual é a última lembrança que você tem do seu pai? Qual foi o último contato que você teve naquele dia? De manhã estava tudo normal, né? Era rotina, eu acordei de manhã cedo, ele estava no quarto assistindo, eu gostava muito de ficar no celular, né? Acordei, ele foi me deixar lá no ponto de ônibus da IC para eu pegar o ônibus mais cedo, né? Para ir para a faculdade. E eu lembro que a gente sempre conversava no caminho, nessa moto. Nesse dia de manhã ele estava com a moto de um amigo dele, não era essa. E a gente foi conversando o caminho todo, ele falando das histórias dele. Toda vez ele falava das histórias antigas dele com os amigos dele, brincadeira, tudo. E nesse dia não foi diferente. Ele estava falando, como todo dia ele falava comigo em casa. E aí, nesse dia que ele me deixou lá no ponto de ônibus, eu pedi a benção a ele pela última vez, olhei no olho dele, e quando ele foi embora, até hoje eu tenho essa cena na minha cabeça de sexta-feira, que eu fiquei olhando ele assim, sabe, indo embora, eu fiquei admirando ele, eu admirava muito ele, sempre pensava nele, e voltei para casa, ele já estava em casa, era 1h pouco da tarde, a gente almoçou junto, e foi a última memória mesmo, foi ao almoço da gente, sexta-feira, ali naquela mesa, conversando sobre a faculdade. Ele toda vez perguntava como é que tinha sido meu dia, ele sempre era preocupado comigo, sempre mandava eu estudar, e foi a conversa que a gente teve. E aí ele saiu, perguntou se eu ia, eu disse, não pai, eu tô cansado, tô com muito sono, tenho dormido um pouco mal à noite, e dei a benção a ele e saiu. Nunca mais. No caso, você tinha o seu pai como uma referência, não é isso? Muito. Todos os conselhos que ele me dava, eu só lembro dos conselhos, das brincadeiras dele. Muita gente fala que eu sou muito parecido com ele nisso. Não só fisicamente, mas como pessoa também, né? E eu tinha o maior orgulho do meu pai e ele também tinha de mim. Ele sempre falava que ele tinha orgulho de mim e eu sempre falei para ele que eu tinha orgulho dele, que eu amava ele.
Então, assim, tudo que eu vi com ele nesse pouco tempo, né, foi sempre dizendo a ele que amava ele, que ele me amava, e eu sempre tive a oportunidade de dizer isso para ele. E você, um jovem, né, hoje está completando 19 anos de idade. Como é que você está se sentindo nesse momento? Como é que está o seu psicológico? Eu tô assim, sem acreditar ainda, sabe? Desde sexta-feira que ele teve um acidente, que eu não tô acreditando que ele sofreu um acidente. Para mim, ele vai chegar em casa, vai chegar brincando, vai chegar rindo, me chamando de papangu, que ele me chamava. Isso, e na minha cabeça só tem as memórias boas dele. O que mais está doendo assim dentro de mim assim é a saudade de saber que eu nunca mais vou ver ele, mas eu sinto ele aqui dentro de mim me dando força, sabe? Eu sinto ele aqui comigo e que para sempre ele vai estar comigo, sempre meu companheiro de tudo, para todo lugar que ele ia eu ia junto. É difícil saber, tô meio perdido, saber como continuar, sabe? Mas eu sinto que ele está aqui me dando força. E, dona Ruth, o que é que vocês, a senhora, Arthur, a família do seu Jorge, o que é que vocês esperam daqui para frente? Eu espero que eles nos apoiem, né? Mas assim, no momento, a mãe dele é idosa, a filha está lá cuidando dela. Eu não tenho muito o que dizer. Daqui pra frente é só o tempo, né? Porque tá todo mundo abalado. Eu não sei, depois a gente vai ver isso. E a gente, assim, a vizinhança se prontificou, assim, em ajudar, então, no que a gente precisasse, né? Porque até resolver tudo, assim, a condição financeira, né, que é o mais difícil. Eu não trabalho, ele só estuda, e a nossa única fonte de renda era ele. Vai ser difícil, mas tem que ver como vai ficar, né? E como é que vocês veem essa questão de ter sido um acidente, ter sido, claro, uma fatalidade, né? Outras pessoas podem ser vitimadas nesse local. Como é que fica o pensamento de vocês em relação a isso? O que é que vocês querem dos órgãos responsáveis por aquele local? O que é que vocês querem a partir de agora? A gente quer justiça além de tudo. Meu pai era um homem trabalhador, sempre, como minha mãe falou, ajudou todo mundo, sempre ajudava todo mundo, e ele não merecia a forma que ele morreu. É isso, a gente quer justiça, porque pode acontecer com outras pessoas, como você falou. Já aconteceu da primeira vez um acidente com um rapaz que eu não conheço, e da segunda vez com meu pai, e acabou assim, né? E é justiça que os órgãos responsáveis, né, um fica jogando para o outro. É impressionante como acontece alguma coisa, ninguém é responsável, ninguém quer se responsabilizar. Mas não vai trazer ele de volta. A gente não é só dinheiro, não é nada disso. A gente só quer justiça e ficar pelo menos com a sensação de que de respeitar ele, da memória dele, de que alguma coisa foi feita e que eles arrumem logo isso, não fique impune, porque se for assim, vai acontecer mais acidente, mais vítima, e quantas famílias vão ter que perder o pai, o marido, o amigo, por conta de uma irresponsabilidade dessa. É isso, Márcio. Eu agradeço ao Arthur, à dona Ruth, por ter nos recebido, ter aberto a porta da casa deles para falar sobre esse assunto. E é isso, a gente do blog do Márcio Rangel, como toda a família, espera que as medidas necessárias sejam tomadas pelos órgãos que sejam responsáveis por essa fatalidade que acabou ceifando a vida do seu Jorge.